Blanche Taylor Moore nasceu com o nome de Blanche Kisser em 17 de fevereiro de 1933. Ao sul de Burlington, uma cidade localizada no condado de Alamance, no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ela foi a quinta de 7 filhos do casamento formado por Parker Davis Kisser, conhecido por todos como Parker Davis, e sua mãe, Flanny Blanche Honeycutt Kisser, a quem carinhosamente chamavam de Flonnie. Para entender um pouco a dinâmica familiar dos Kisser, é preciso saber que Parker Davis, o pai, era um pregador batista, pertencente ao grupo de pregadores que se denominavam orgulhosamente como pregadores primitivos, que eram os que pregavam uma interpretação literal da Bíblia. Uma tradição que trouxeram dos antigos acampamentos de pregação que se faziam lá no século XVIII, mas por trás da fachada de um homem justo e devoto, ocupado nas coisas de Deus e constantemente preocupado com sua família. Escondia-se a realidade de um alcoólatra abusivo que quase nunca contribuiu para o sustento da família. Sabe-se que P.D. sempre ganhava dinheiro com suas igrejas, e digo igrejas no plural, porque este homem tinha épocas em que se afastava da bebida, abria uma igreja e começava a trabalhar com sua pregação, que realmente conseguia atrair muitos membros novos. Inclusive vinham de outras cidades, das fábricas e tabacarias que estavam nos arredores e se sentavam para observar, com grande admiração por este homem que parecia ter uma conexão direta com Deus. Mas cedo ou tarde vivi extasiada. Com tanta atenção, comecei a ter encontros íntimos com mulheres, para depois retomar a bebida e acabar fechando a igreja por causa de suas dívidas. Isso era uma rotina que acontecia uma e outra vez. E durante os períodos em que este sujeito se dedicava a beber, trabalhava vendendo seguros para as mulheres que trabalhavam nas fábricas. Trabalho para o qual era muito bom, considerando sua facilidade de falar, mas tudo que ganhava perdia no jogo e não dava nem um centavo para sua família. Flonnie, sua esposa, teve que trabalhar em tempo integral em fábricas para poder pagar o aluguel da casa e colocar comida na mesa. Lembremos que eles tinham 7 filhos. Então, dos $40 que Flonnie ganhava, ela tinha que dar metade para P.D., que nunca escondeu o fato de gastar tudo com garotas jovens. Além disso, este homem era extremamente rigoroso com seus filhos, especialmente com as meninas. Ele se encarregava de revisar periodicamente suas roupas para se certificar de que eram suficientemente modestas, para não dizer esfarrapadas. Ele não as deixava participar de nenhuma atividade extracurricular e elas deveriam voltar para casa imediatamente, além de maltratá-las fisicamente, tanto a elas quanto a Flonnie. Então, assim que Blanche teve idade suficiente, começou a trabalhar nas lojas do centro da cidade, com o único propósito de comprar roupas. Roupas que ela precisava esconder do pai. Blanche era uma jovem bonita e atraía o olhar dos rapazes, algo que P.D. claramente notou imediatamente e tirou proveito disso. Existe um episódio na vida de Blanche que é narrado no livro de Jim Schutz, Preacher's Girl, A Vida e os Crimes de Blanche, Taylor Moore, onde conta que Parker Davis obrigava sua filha a ter relações sexuais com homens como forma de pagamento de suas dívidas. O Miriam Sodate Nostinsedze. O pregador se inclinou sobre o assento do carro, respirando com cheiro de uísque, e disse em voz baixa: "Querida, você vê aquele homem ali?" "Sim, senhor. Vou parar assim debaixo daquela árvore." "Quando o fizer, quero que você vá forçar aquele homem. Por que você quer que eu faça isso?" O pregador abaixou um pouco a cabeça e respirou. Ela pôde ver como seus olhos se endureciam e sua mandíbula se tensionava. "Querida, quero que faças o que te digo." "Por quê?" perguntou ela, fazendo beicinho, preparada para receber o golpe. Mas ele ficou olhando para seus punhos, onde segurava o volante. Ele não queria bater nela naquele momento. "Devo muito dinheiro para aquele homem. Se você não me ajudar, será muito ruim para todos." "Ele não vai te machucar, eu te asseguro. Vou vê-los," ele disse. Ela olhou para o homem. Ele estava sorrindo e bêbado. Claramente, Blanche queria sair de casa o mais rápido possível, mas, sendo filha de um pregador, ela só sairia da casa da família se casasse com um homem respeitável. Foi assim que, aos 19 anos, ela conheceu James Taylor, de 24.
Ele era o penúltimo dos 11, filhos do casamento formado por William e Isla Taylor. Eram conhecidos por ser uma família calorosa e sólida, mas James era o que menos se destacava entre seus irmãos. Para dizer de alguma forma, ele abandonou o ensino médio e serviu ao exército na Segunda Guerra Mundial. Ele bebia muito e era um jogador compulsivo, perdendo frequentemente todo o dinheiro que ganhava restaurando móveis finos. Um trabalho que ele desempenhava com muita habilidade e que também era muito respeitado naquela região. Blanche e James se casaram em 29 de maio de 1952, alguns meses depois de conhecerem Ralph, o irmão mais velho de James. E sua esposa, como testemunhas, a família Taylor estava realmente inquieta com a rapidez com que as coisas haviam escalado. As irmãs de James se mostravam um pouco distantes com a nova integrante da família, mas Ralph soube imediatamente que ela era o sonho de James tornado realidade. Blanche era uma mulher bonita e voluptuosa, tinha uma cintura esbelta e era extremamente extrovertida. Ela gostava de estar sempre em movimento e adorava se divertir, assim como James. Ela gostava de falar sobre esportes, crimes, Wall Street, religião e política com os homens, o que os deixava completamente fascinados. Além do fato de que Blanche podia passar de dizer a frase mais cristã que alguém já ouviu, para falar em duplo sentido, fazendo referências sexuais em questão de segundos. Ela adorava fazer comentários picantes e lançar referências sexuais o tempo todo. E, claro, isso fazia com que o resto das mulheres desconfiassem dela. No primeiro ano de casamento, eles tiveram a primeira filha, Vanessa. O casamento costumava passar por algumas dificuldades econômicas, então os irmãos de James costumavam dar-lhe alguns empréstimos para ajudá-los a seguir em frente. Mas em 1953, Blanche decidiu procurar um emprego e começou a trabalhar como caixa na Kroger, uma empresa de supermercados que abriu uma filial em Burlington. Mas claro, Blanche não seria apenas uma caixa, sua admissão era muito maior. Estamos falando dos anos 50, uma época em que os cargos de alto escalão eram totalmente segregados e destinados apenas para os homens. Mas Blanche era uma mulher ambiciosa e com um carisma transbordante, então estava disposta a tudo para conseguir o que queria. As pessoas faziam fila em seu caixa só para serem atendidas por ela. E não apenas os homens com quem Blanche flertava abertamente, mas também as mulheres que estavam fascinadas por ela, que, além de ser uma mulher extremamente gentil e atenciosa, lembrava absolutamente todos os nomes dos clientes e... não só isso, mas também lembrava detalhes que eles compartilhavam com ela. Por exemplo, se algum deles comentasse que tinha um familiar doente em sua próxima visita, ela perguntava como estava esse familiar. Esse tipo de detalhes transformavam a agora conhecida como Senhorita Blanche Taylor em um caso realmente particular. Mas, ao contrário dos clientes, seus colegas de trabalho não viam Blanche com bons olhos, porque a rotulavam como hipócrita e vingativa. Com eles, e até alguns caixas suspeitavam que ela roubava dinheiro dos caixas, porque ela tinha uma tendência a pegar emprestado às caixas registradoras de seus colegas. Em vez de seguir os protocolos anti-roubo que a empresa havia estabelecido, além disso, era evidente que ela flertava com todos os homens que tinham algum cargo superior. Assim, foi até chegar 1959, ano em que nasceu sua segunda filha, Cindy. Mas também foi o ano em que Blanche alcançou seu objetivo. Ela foi promovida à caixa principal, o único cargo alto que as mulheres podiam ocupar na Kroger. Embora seja verdade, ela não tinha entre suas funções a capacidade de contratar ou demitir pessoas. Ela estava encarregada de todos os outros caixas, era responsável por treiná-los e também estava encarregada dos repositores, e dos conhecidos como back boys ou meninos das sacolas, que eram esses rapazes que trabalhavam ajudando a embalar todos os produtos que os clientes compravam e os acompanhavam até seus carros. Aparentemente, muitas coisas aconteceram em 1959. Outra delas foi que Flonnie pediu o divórcio de Parker Davis, o pai de Blanche, 3 anos depois que este homem saiu de casa, para, segundo suas próprias palavras, procurar uma mulher mais jovem, deixando assim em total abandono os filhos que dependiam deles. E por outro lado, um dos acontecimentos que sem dúvida alguma marcou aquele ano foi o casamento entre Blanche
e James começou a desmoronar. Algumas pessoas próximas ao casal indicaram que tudo se devia ao fato de James ter envelhecido drasticamente nos últimos meses, e que isso havia feito com que Blanche não se sentisse mais sexualmente atraída por ele. Acontece que, de maneira muito estranha e em pouco tempo, James Taylor ganhou muito peso. Ele estava ficando calvo aos seus escassos 40 anos, e a atitude de Blanche em relação a ele havia se tornado bastante fria. James estava completamente convencido de que ela estava sendo infiel. Houve certos sinais que, obviamente, fizeram James perceber que algo estava acontecendo. Para começar, a família tinha apenas um veículo, que geralmente era dirigido por ele. Mas, de repente, Blanche começou a ter total disponibilidade de um carro da empresa Kroger. Ela era a caixa principal, mas claramente seu cargo não tinha o privilégio de ter um veículo à sua disposição. Ou seja, ela não era tão importante, também não era essencial que ela tivesse um carro. Então, uma noite, James decidiu confrontá-la no jantar na frente de suas filhas e questionou-a, pedindo explicações a respeito. Blanche não disse nada, ficou em silêncio olhando para o prato, e James repetia a pergunta uma e outra vez, até que, enfurecido, jogou a sobremesa de chocolate que estava comendo em seu rosto. Vanessa, a filha mais velha, correu para o seu quarto. Cindy, que ainda era muito pequena, chorava da sua cadeira e foi quando James disse. Mais precisamente, perguntou, muito irritado, se ela realmente não estava tendo relações sexuais com o supervisor dela. Tudo isso enquanto continuavas a jogar a sobremesa na cabeça dela, ela apenas conseguiu olhar fixamente para ele enquanto limpava o rosto. Isso não ficaria impune, mas James nunca saberia. Apesar disso, no início dos anos 60, James conseguiu controlar seu vício em bebida e rompeu todo o contato com seus companheiros de jogo. Ele se juntou à Igreja Batista, tornou-se um membro ativo e começou a dedicar seu tempo livre à fotografia, hobby que o uniu fortemente às suas filhas, porque ele adorava capturar momentos com elas. Ele também a levava constantemente à casa de sua mãe, Isla, onde, junto com seus sobrinhos, passavam momentos agradáveis gravando vídeos caseiros. Por sua vez, Blanche passava seu tempo livre vendendo produtos. Tupperware, vocês sabem, os recipientes de armazenamento de alimentos, conhecidos mundialmente como Tuppers, que naquela época estavam em seu auge. Como era de se esperar, Blanche era uma excelente vendedora, mas na maioria das vezes usava as conhecidas festas de Tupperware como uma desculpa para encobrir suas infidelidades. Assim como o relacionamento do casal foi esfriando, Blanche começou a se distanciar da família Taylor. Ela sempre se deu bem com Isla, a mãe de James, mas ultimamente, nas raras reuniões familiares em que esteve presente, Blanche dedicava-se a reclamar de James em vários aspectos. Sobre sua aparência, sobre o quanto ela dizia que ele gastava em fitas de vídeo e que ele não era capaz de comprar para suas filhas nem mesmo um par de meias. Isla sempre guardava seus pensamentos para si, mas naquela ocasião não pôde evitar dizer que, em sua opinião, seu filho fazia tudo o possível para que ela fosse feliz e que o mínimo que Blanche poderia fazer era passar um momento em família. Claramente, ela não recebeu bem estas palavras, e ao mesmo tempo, Dot, uma das irmãs de James, pediu-lhe que cuidasse de suas filhas e parasse de deixá-las aos cuidados de sua mãe, que a essa altura já era uma idosa. Obviamente, Blanche disse a ele que as meninas também tinham um pai e saiu do local para encontrar outro homem, sobre o qual falaremos em alguns minutos. Blanche tinha Isla na mira, mas preferiu guardar isso em segredo. Obviamente, Blanche estava cansada de James, mas não iria dizer a ele. Ela preferia manter seus romances fora do casamento enquanto ainda estava casada com ele, e não o deixaria até ter algo seguro. Foi assim que chegou setembro de 1966 e B.D. morreu repentinamente aos 62 anos de idade. Foi determinado que a causa de sua morte foi um ataque cardíaco desencadeado por um enfisema crônico. Tudo começou um dia antes. O pregador estava fazendo suas coisas normalmente, quando de repente começou a se contorcer de dor enquanto segurava o estômago. Os vômitos e a diarreia não demoraram a aparecer. Ele sentiu irritação no nariz e na garganta. Suas mãos e pés ficaram dormentes,
e um sinal muito peculiar também se tornou evidente. Um forte hálito de alho saía de sua boca. Ele foi um bebedor a vida toda, então os médicos concluíram quase imediatamente que seu alcoolismo estava cobrando seu preço. Alguns anos mais tarde, em novembro de 1970, Isla Taylor, que aparentemente já tinha 83 anos de idade, estava acamada, devido a uma série de idas e vindas ao hospital por algumas complicações de saúde relacionadas ao coração e aos pulmões. Pouco a pouco foi enfraquecendo e, nos seus últimos dias, uma forte queimação no estômago tirou-lhe o fôlego. Isla morreu, cercada por toda a sua família, e a causa oficial de sua morte foi uma hemorragia cerebral. Blanche encontrou no supermercado Kroger, praticamente sua segunda casa. Ela adorava seu trabalho e, ultimamente, as operações na loja haviam melhorado bastante. Tudo isso se devia à chegada de um jovem e entusiasmado assistente de gerência, chamado Raymond Reid, que era apenas 3 anos mais novo que Blanche. Ele vinha de Danville, na Califórnia, e havia começado a trabalhar na Kroger aos 16 anos. Desde então, começou a criar uma linha de carreira bastante sólida. Esse caso com Linda Thompson, uma jovem bonita e vivaz, 7 anos mais nova que ele, com quem teve 2 filhos. Para Raymond, Kroger era o trabalho de sua vida, e seguia à risca todas e cada uma das regras da empresa, desde a pontualidade até o código de vestimenta. Não escapava absolutamente nada. Quando chegou à sede de Burlington, onde trabalhava, Blanche soube imediatamente quem ela era e todos os romances que havia mantido com alguns subgerentes e supervisores do local, apesar de, obviamente, ser proibido. Não a surpreendeu de forma alguma, nem parecia algo novo, mas sim, Blanche parecia uma mulher linda para ela. Ela gostava dele, mas deixou claro desde o início que não estava interessada em dormir com ele. Blanche era uma mulher astuta e, claro, não perderia a oportunidade de obter o homem que ela queria. Então, ela não tentou seduzi-lo, nem usou suas artimanhas para fazê-lo cair aos seus pés, mas sim se tornou uma grande amiga para ele. Pouco a pouco, ela foi entrando em sua vida e até se tornou amiga de Linda, sua esposa, para quem até organizou um chá de bebê quando estava esperando seu segundo filho. Tudo estava saindo conforme Blanche queria, até que alguns meses depois ocorreu um incidente que quase arruinou todos os seus planos. Um dia, James se embriagou e, no meio da manhã, quando a loja costumava estar mais movimentada, apareceu na porta do Kroger pedindo que sua esposa se aproximasse. Quando ela vai até James, todos no local começam a ver e ouvir a discussão deles. Raymond, que estava em seu escritório sem saber de nada do que estava acontecendo, vai até eles e cumprimenta James, dizendo: "Bom dia, Sr. Taylor." Ao que ele responde pegando-o abruptamente pelo cotovelo e começa a gritar se ele estava dormindo com sua esposa. Ao que ela respondeu para ele parar de gritar e que ele vai fazer ela perder o emprego, tornando impossível sustentar seus filhos. Raymond Reid tentou, sem sucesso, pedir a James que saísse do local, mas ao não conseguir, praticamente implorou a Blanche que o tirasse da loja. E assim ela fez, enquanto dizia ao marido que tudo era mentira, que ele estava bêbado e que a única coisa que estava fazendo era gerar um grande problema. Todos no Kroger foram testemunhas do que havia acontecido e agora se perguntavam se as acusações de um caso amoroso entre Blanche e Raymond eram verdadeiras. Mas nenhuma das partes mencionou nada a respeito, e continuaram com suas vidas como se nada tivesse acontecido. Até que pouco tempo depois, Raymond Reid foi nomeado gerente da loja. Agora sim, nada iria detê-la. Blanche imediatamente colocou em ação toda uma campanha para conseguir seduzi-lo. A primeira coisa que ela fez foi moderar seus comentários de duplo sentido. Blanche sempre foi uma cristã maliciosa. Ela sabia que Raymond gostava de assistir aos pregadores da televisão, que eram muito populares naquela época, como Rex Humbert e Jimmy Swaggart. Então ela se dedicou a assisti-los pela televisão e falava dessas pessoas, com Raymond sempre que podia. Tudo isso sem se separar ainda de James, que obviamente carregava por dentro a humilhação de saber que estava sendo traído. Tanto que em 1969, quando voltava para casa depois de não conseguir chegar ao centro da cidade,
devido às ruas estarem bloqueadas por diferentes protestos raciais. Ela tinha dificuldade para respirar e, de repente, começou a vomitar e teve uma violenta diarreia. O médico disse no dia seguinte que ela teve um ataque cardíaco muito grave, por isso, ela deveria reduzir seu ritmo de vida e levar as coisas com mais calma se quisesse evitar um acidente. Então, James já não podia mais se dar ao luxo de ficar com raiva. Por outro lado, Blanche havia progredido com Raymond. Agora eram amigos muito próximos, desfrutavam de longas conversas e da companhia mútua, mas ainda não haviam chegado a um nível mais íntimo, coisa que estaria prestes a mudar, porque em 1971, Raymond e sua esposa decidiram se divorciar. Neste ponto da história, Blanche já estava 100% convencida de que Raymond Reed era o homem ideal. Então, assim que soube do divórcio, Blanche se tornou a mulher incondicional para ele. Ela se tornou muito mais intensa, tornou-se sua fiel conselheira, sua protetora. E até mesmo quando Raymond se mudou para outro departamento, ela saiu correndo de madrugada para fazer o café da manhã para ele, dizendo a James que o pobre homem estava sozinho e desamparado. Obviamente, todos na Kroger começaram a dizer que ambos estavam tendo um caso. E James sabia disso, até setembro de 1973. Aos 43 anos de idade, James começou com os sintomas do que aparentemente era uma gripe comum. Ele tinha uma forte dor de garganta, glândulas inflamadas, mas além disso, ele tinha uma das piores diarreias que já teve na vida. Com o passar dos dias, começaram a aparecer dolorosas bolhas em suas mãos e pés, seu cabelo começou a cair em tufos, seu rosto estava totalmente inchado e até mesmo havia sangue em suas fezes. Claro que todo esse conjunto de sintomas não poderia ser nem a pior das gripes. Então ele foi ao médico e esse também não tinha ideia do que estava acontecendo. Fizeram muitos exames nele, mas nada parecia se aproximar de um diagnóstico correto. James estava realmente mal, e na última noite de sua vida, Blanche decidiu preparar o jantar. Então, ela o chamou para comer. James, naquele momento, estava com a garganta extremamente dolorida e não queria ser capaz de comer nada. Então, em um gesto que parecia ser de humanidade, Blanche se aproximou do marido, tocou sua testa, acariciou sua cabeça e o consolou. Foi um momento estranho, de ternura em um casamento que estava fragmentado há anos. E no final, ela o convenceu a tomar um pouco de sorvete para talvez aliviar um pouco o desconforto na garganta. Ele se sentou à mesa e comeu aos poucos, enquanto Cindy e Blanche comiam ao seu lado. Depois de 1 hora, James estava na cama se contorcendo de dor. Seus olhos estavam arregalados, o vômito continuava cada vez mais forte, ele dizia coisas sem sentido, e as dores abdominais pareciam rasgar seu corpo. Até então, Vanessa, sua filha mais velha, já tinha 20 anos e se tornou independente, enquanto Cindy, de 14, ainda morava com os pais. Blanche disse à sua filha mais nova que teria que ligar para o médico pela manhã porque não acreditava que ele seria atendido a essa hora. Deixou James sozinho com todos os seus sintomas, mandou Cindy para o seu quarto e ela se preparou para dormir na sala. Já que também tinha tido diarreia nas últimas semanas, produto de uma condição crônica que tinha desde jovem. Deitou-se no sofá e ouviu os longos e angustiantes gritos de dor vindos do quarto principal até adormecer. Quando acordou cedo pela manhã, descobriu que James já havia falecido. Encontrou-o de lado, com as mãos estendidas como se quisesse agarrar o ar, e seu rosto era de um azul profundo, quase violeta. Blanche saiu do quarto, fechou a porta, contou a Cindy o que havia acontecido e depois ligou para Vanessa e sua cunhada Dot para dar a notícia. Exceto que para Dot ela não disse que James já havia morrido, mas sim que não conseguia acordá-lo. Ela também avisou Raymond Reed, que chegou imediatamente e ficou ao seu lado pelo tempo que foi necessário. Os médicos determinaram que a causa da morte de James Taylor foi um infarto maciço. Mas anos mais tarde, Dot revelaria que ela e seus irmãos, que gozavam de boa saúde mesmo sendo mais velhos, achavam muito estranho que todos em sua família tivessem tido vidas longevas, menos James, que era um dos mais jovens. Então, eles acharam que algo não estava certo, que algo não se encaixava. Finalmente, seu atestado de óbito indicou
que ele tinha um histórico de 4 a 5 anos de problemas cardíacos. Os anos após a morte de James foram os melhores anos da vida de Blanche. O romance entre ela e Raymond finalmente era uma realidade. Mas cada um vivia em sua própria casa e era independente. Passavam tempos juntos, dormiam juntos, mas o resto do tempo cada um fazia as coisas por sua conta. E isso agradava a Blanche, que, a propósito, cortou todo tipo de relação com a família. Taylor vendeu a casa onde morou com James e pagou a entrada de uma nova casa na rua Hamilton. Raymond Reid estava realmente aproveitando sua vida atual. Ele conseguiu superar algumas diferenças com a mãe de seus filhos. Seus pequenos estavam crescendo bem, tinham emprego e uma mulher linda ao seu lado. Mas a loja Kroger, onde ele trabalhava com Blanche, não estava produzindo os números que a empresa acreditava serem necessários para mantê-la aberta. Então, a Kroger enviou o gerente regional, Robert Hutton, para ver se conseguia detectar o problema. Robert também era um cara que, assim como Raymond, havia feito uma carreira na Kroger. Mas ele tinha 2 maneiras de tratar seus subordinados. Ou era frio e formal com a maioria deles, ou era obsceno, lascivo, escandaloso e insistente com as mulheres que trabalhavam em suas lojas. Era uma pessoa vulgar, adorava contar piadas sujas e quanto mais explícitas, melhor. E embora não fosse do agrado de Raymond, não havia dúvida de que Blanche não podia ignorá-lo. Eventualmente, a loja de Burlington fechou devido a mudanças no setor imobiliário que afetaram diretamente a demanda. Mas tanto Blanche quanto Raymond foram realocados por diferentes lojas até acabarem trabalhando junto com Robert Hutton na mesma filial, localizada na Battleground Road. E sempre que Robert estava na loja, Blanche voava ao redor dele, tentando chamar sua atenção para como do lugar. Até que finalmente um dia este homem perguntou o que estava acontecendo entre ela e Raymond, ao que ela respondeu que eles não eram mais namorados. Raymond era muito baixinho e tinha engordado demais, o que mudou sua aparência. Eles tinham um relacionamento de mais de uma década. As pessoas mudam, mas era mentira que eles não estavam juntos. Na verdade, eles eram namorados e sempre discutiam pelo mesmo motivo. Raymond queria se casar com Blanche, e ela, por algum motivo, não queria fazer isso. Robert Hutton interpretou esta resposta como uma insinuação por parte da mulher, e constantemente a chamava para o seu escritório, tentando seduzi-la, para concretizar suas insinuações, como costumava fazer com todas as trabalhadoras que cruzavam seu caminho. Mas Blanche sempre recusava, flertava com ele, tocava-o, dizia coisas como que tinha sonhado com ele. Inclusive, Hutton a esperava em seu escritório com o membro na mão diretamente, mas Blanche nunca o deixava sair com a sua. Até que um dia ela decidiu tirar vantagem desse comportamento. Era 16 de outubro de 1985 e todos na Kroger. Estavam se preparando porque no dia seguinte seria a reunião zonal nos escritórios da loja Evento, onde vários diretores da empresa iriam. Então Blanche comunicou aos seus colegas que estariam na sala de reuniões, organizando e limpando para que tudo ficasse pronto. Ela pegou sua bolsa, o que pareceu estranho para todos, e subiu com Willis up the Grove, um jovem que trabalhava no armazém a quem ela pediu ajuda para mover algumas caixas cheias de uniformes novos que haviam deixado na sala de conferências. Eles moveram tudo para um pequeno armário que havia no final do corredor. E quando terminaram, ela disse a Willis que ele já podia voltar para suas tarefas e que ela ficaria para alguns retoques finais. Quando Willis se foi, Blanche guardou sua bolsa em um armário, mas não sem antes tirar as chaves do seu carro. Ela volta para a sala de conferências e, de repente, Robert Hutton aparece no local. Blanche estava recolhendo as calças de um uniforme feminino que estavam jogadas em um canto, e essa cena ativou as fantasias de Hutton, quem imediatamente tirou toda a roupa e ficou nu na frente dela, dizendo: "Você não quer um pouco disso branco?" E Blanche respondeu: "O que eu puder, mas primeiro deixe-me ter certeza de que não há ninguém por perto." Foi assim que ela apagou as luzes, pegou todas as roupas que estavam no chão e saiu correndo do lugar. Enquanto gritava Sr. Hutton: "Tenho suas roupas, estou indo embora, você me tratou como uma maldita prostituta o tempo todo.
Ela saiu correndo pela porta principal da loja, gritando: "Tenho as calças dele, o Sr. Hutton está lá em cima, nu." Hutton ficou preso. Ele não encontrou nada com que pudesse se cobrir, porque Blanche se encarregou de fechar o armário onde colocou os uniformes. Então, Robert Hutton não teve outra escolha senão sair correndo. Enquanto cobria suas partes íntimas, ele gritava para um açougueiro para lhe passar um avental branco. Poucos dias depois, aconteceu o que tanto temiam. Os advogados de Blanche enviaram uma ação judicial no valor total de $14 milhões contra Robert Hutton por assédio no trabalho e também contra Kruger, por ser um espaço onde todas as suas trabalhadoras eram assediadas e agredidas sexualmente por seus superiores masculinos, o que não era mentira. Mas claro, Blanche havia planejado tudo isso e Robert Hutton havia caído em sua armadilha. Parecia que a vida não dava trégua para Blanche, porque, além de que este processo demorou bastante tempo para ser resolvido, a casa que ela havia comprado após a morte de James sofreu um incêndio. Mas as circunstâncias em que isso aconteceu foram, por assim dizer, menos estranhas. Era janeiro de 1985 e Blanche ligou para Raymond gritando desesperadamente que sua casa estava pegando fogo. Óbvio, este homem, que a amava com todo o seu coração, correu para o local o mais rápido que pôde, e quando chegou, Blanche correu para dentro de sua casa, que ainda estava em chamas. Os bombeiros já tinham tudo sob controle, então não o impediram. E uma vez que chegaram ao seu quarto, descobriram toda a lingerie que Blanche possuía. Todo tipo de roupa íntima, obviamente já chamuscadas, espalhadas por todo o lugar. Blanche apressou-se em dizer que estava certa de que um pervertido havia provocado o incêndio, já que naquele dia havia visto um homem rondando seu jardim. O departamento de bombeiros concluiu que realmente havia sido um incêndio provocado, aparentemente com conotações sexuais. Então, pouco tempo depois, Blanche recebeu o seguro de sua casa, vendendo-a como estava. E com esse dinheiro, ela comprou uma casa móvel em um parque de casas móveis perto da Deep Creek Church Road, muito perto da casa de sua filha Cindy. Nesse ponto, ela já não trabalhava mais no Kroger e montou um negócio de venda de casas móveis restauradas com suas filhas e genros. Um mês após o incêndio, Raymond foi buscar Blanche em sua nova casa para irem juntos à igreja, depois que ela insistiu muito. E quando estavam saindo no carro, Raymond viu pelo espelho retrovisor que o reboque na casa móvel de Blanche estava em chamas. Ele freou bruscamente, mas Blanche disse que não era nada, que parecia ser o sol refletindo, e insistiu em ir para não chegar atrasada. Mas Raymond não deu ouvidos e deu meia volta. De fato, estava pegando fogo, então ele abriu caminho entre a fumaça e o fogo, pegou um extintor e conseguiu apagar as chamas, embora, até aquele momento, já tivessem causado bastante danos. Novamente, a roupa íntima de Blanche estava espalhada por toda a sala, junto com os restos de uma grande vela de cera. Blanche novamente cobrou o seguro da casa dela, mas desta vez Raymond estava convencido de que ela havia provocado isso. As coisas não estavam totalmente bem com Raymond. Ele insistia o tempo todo para Blanche para que se casassem, mas ela dava 1000 desculpas para não fazer isso. Gradualmente, os rumores chegaram aos seus ouvidos. Tudo parecia indicar que Blanche havia conhecido um pregador e que planejava se casar com ele. Era o domingo de Páscoa de 1985 e Blanche acompanhou sua irmã, Temperance, a uma pequena cidade nos arredores de Burlington, para assistir ao serviço religioso do amanhecer de Páscoa na Igreja Unida de Cristo da Carolina, porque era uma tradição que sua irmã e seu marido faziam todos os anos. Mas como seu marido estava internado no hospital, ela pediu a Blanche que a acompanhasse desta vez. Naquele ano, não seria apenas a primeira vez no local para Blanche, mas também para o reverendo Dwight Moore, que recentemente havia assumido o cargo de pastor da igreja local e queria causar uma boa primeira impressão. Começou seu sermão contando a história bíblica de quando Simão Pedro negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar. E desde o primeiro momento, Blanche olhava para ele com dúvida,
pois ele não era o tipo de pregador que ela gostava. Como os que assistiam à televisão com Raymond Whitmore, ele era diferente, tinha um estilo suave e reflexivo, e no meio de seu sermão ele comentou: "Imaginem o quão incomum é a cena. Vocês já ouviram um galo cantar no barulho de uma grande cidade?" E no meio do silêncio pôde-se ouvir um "sim, de fato, muitas pessoas têm galos nas cidades." Imediatamente um murmúrio se espalhou porque alguém havia ousado contradizer o reverendo. No meio do sermão, Moore levantou a cabeça e foi a primeira vez que viu Blanche, que aos seus 52 anos estava linda. Essa primeira interação foi o suficiente para Dwight Moore se render aos seus pés. Uma vez terminado o sermão, no café da manhã, ele foi quem se aproximou diretamente de Blanche e se apresentou a ela. Para a terça-feira. Ele já sabia onde ela morava e foi visitá-la sob o pretexto de fazer uma visita pastoral. Ele não a encontrou, então deixou seu cartão na porta e esperou que ela o chamasse. Isso nunca aconteceu. Mas antes de continuar, vamos conhecer um pouco mais profundamente o reverendo Moore. 51 anos, ele havia estudado na Universidade Bíblica de Cleveland, em Ohio. E nesse lugar conheceu uma mulher chamada Lorraine, que mais tarde se tornaria sua esposa. Dwight Moore era casado, mas neste ponto da história já estava divorciado. Eles se formaram juntos e depois Dwight foi para a escola de teologia em Duke. Depois, iniciou seu ministério. Foi designado para diferentes igrejas onde vivia com sua esposa e filhos, até chegar à Igreja Unidade de Cristo de Warwick. Em Newport News, Virgínia, esta era a igreja onde ele estava antes de conhecer Blanche, igreja a qual dedicou 2 décadas de sua vida. Os fiéis amavam o reverendo Dwight Moore. Ele era uma pessoa irrepreensível. Mas o que eles não sabiam era que, na verdade, o amado pregador tinha um relacionamento extraconjugal com Elaine, sua secretária, que também tinha um marido e filhos. Eles estiveram vivendo uma vida dupla durante 16 anos e haviam decidido que era hora de ficarem juntos para sempre. Então, eles criaram um plano que em suas mentes seria perfeito. Contariam tudo francamente. Dwight diria a Lorraine que estava tendo um caso com sua secretária por 16 anos. Lorraine ficaria furiosa. Mas ele esperava que, com o tempo, ela percebesse que com seu salário de professora de escola pública, poderia se dar ao luxo de alugar uma nova casa, enquanto daria a Dwight a oportunidade de ficar na casa paroquial. Por outro lado, neste maravilhoso plano, Elaine contaria ao seu marido, ele também ficaria furioso, mas não poderia fazer nada a respeito. Ela já havia dito várias vezes que seu casamento havia terminado em espírito anos atrás. Os membros da igreja certamente se sentiriam incomodados por um tempo, mas todos amavam Dwight, e certamente não poderiam esquecer. Todos os anos de serviço, todas as noites que passou sentado, segurando a mão dos moribundos e todas as vezes que esteve disponível para eles, mesmo nas madrugadas. Certamente, ao pensar em tudo isso, ele poderia manter seu lugar na igreja, e Elaine poderia ir morar com ele como se fosse sua esposa. Assim, com este plano impecável, fizeram seus anúncios, esperando que tudo saísse como estavam pensando em suas cabeças. Claramente digo tudo isso porque não ocorreu assim. Imediatamente começou a desmoronar. A igreja abandonou-os. Então Dwight entrou em pânico e tentou voltar com sua esposa na hora, mas evidentemente ela se recusou. Ela pegou as crianças, se mudou e terminou definitivamente seu casamento com Dwight. E quando ele, ao se ver sozinho, quis voltar com Elaine, ela disse que não era a segunda opção de ninguém e se reconciliou com seu marido. O pregador não teve outra escolha senão ir para a casa de seus pais, em uma fazenda, onde viveu com sua irmã por 1 ano. Depois, recomendaram-lhe que fizesse um curso de formação pastoral no Hospital Batista da Carolina do Norte, em Winston-Salem, onde prestou acompanhamento e aconselhamento aos pacientes. E aos poucos foi chamado novamente para ser pastor. Primeiro substituto em algumas igrejas, e após 1 ano foi oficialmente designado em uma nova igreja, precisamente a igreja onde conheceu Blanche. Dwight Moore era um homem bonito, media mais de 1,80. Era elegante, de boa fala, sorridente. Além de ser um tipo engenhoso, simples, viril, com modos impecáveis e incapaz de dizer uma grosseria, o que Blanche denominava
simplesmente como um cavalheiro. Então, depois de algumas semanas após retornar de uma viagem à Flórida que Raymond organizou, com a esperança de que agora sim Blanche aceitaria se casar com ele. Coisa que, a propósito, não funcionou, porque ela continua dizendo não. Dwight e Moore foi visitar Blanche novamente e concordaram que iriam sair para comer. Nesta reunião, Blanche contou a Dwight tudo sobre seu processo contra Kroger e o fato de que estava visitando um psiquiatra, por ordem de seus advogados, porque eles queriam argumentar que o assédio de Robert Hutton praticamente a havia impossibilitado de ter qualquer relação com outro homem. Dwight não se importou com nada disso, então ele estava praticamente ciente de tudo o que havia acontecido, exceto, claro, do relacionamento amoroso que Blanche tinha com Raymond, já que ela havia dito que eram apenas amigos. Blanche e Dwight começaram a se ver com muita frequência, saíam para comer, passear, ele até ia ao trailer dela, faziam jantar, se divertiam juntos até que o inevitável aconteceu. Blanche o beijou e o levou para o quarto. Eles foram íntimos naquela noite e nas seguintes? Nenhum dos dois falou sobre a possibilidade de casamento, mas para Dwight, o fato de dormirem juntos significava que estavam pensando em se casar. Mas algo que esse homem queria entender antes de qualquer tipo de compromisso era o relacionamento que Blanche tinha com Raymond, principalmente depois de saber que este último havia comprado um carro novo para ela. Blanche ouviu de ela 1000 vezes que eram apenas bons amigos. Dwight acreditou nela e depois disso começou a falar sobre compromisso. Por outro lado, Raymond não estava se saindo nada bem no trabalho, devido à demanda de Blanche, que também estava colocando-o em apuros. Eles tinham um relacionamento contra o que a normativa da Kroger dizia. Todos sabiam, mas ninguém ousava dizer nada. Até que uma das trabalhadoras, chamada Mônica, começou a chantagear Raymond, ameaçando revelar detalhes sobre o relacionamento deles, a menos que ajustassem os horários de trabalho conforme sua conveniência. Além de mencionar que havia um pregador pelo qual Blanche estava muito interessada, isso último a paralisou. Ele a confrontou, mas Blanche disse para ele não pensar demais e que fosse visitá-la em seu trailer porque ela prepararia um jantar delicioso para ele. 2 semanas depois disso, Raymond Reed começou a sofrer fortes dores nos braços e pernas e teve uma terrível erupção cutânea. Imediatamente, ele procurou seu médico de família, o Dr. Norman Garrett, que o diagnosticou com herpes zoster. Claro, os principais sintomas pareciam indicar que essa era a condição que Raymond tinha, mas o entorpecimento das mãos e dos pés era algo desesperador. Deram-lhe tratamento para a dor e Raymond voltou ao trabalho com um pouco de dificuldades, tentando pensar em outras coisas e ansiando por ver sua amada Blanche, a mesma que cada vez estava mais distante dele e as únicas vezes que tinha contato acabavam brigando. Produto da demanda a Kroger? Pois todos no trabalho diziam a Raymond que Blanche havia armado uma armadilha para Robert Hutton para conseguir mais dinheiro, o que era verdade. E embora Raymond também acreditasse nisso, ele era o único que se encarregava de defendê-la. O que Blanche fazia para acalmar as águas com Raymond e tê-lo sempre do seu lado era preparar deliciosos jantares aos quais ele não podia resistir, enquanto seu estado de saúde piorava cada vez mais. Por outro lado, Dwight e Blanche praticamente levavam uma vida familiar, e ele adorava fazer coisas por ela. Então, geralmente, Blanche o mandava fazer algumas compras em um mini-mercado que Dwight tinha perto de sua casa, que vendia certos produtos que ela usava para a limpeza, incluindo uma garrafa de inseticida para formigas chamado Anti-Anti. Isso se trata de uma pequena garrafa que continha um líquido incolor e inodoro que vinha com o típico aviso para manter fora do alcance das crianças, já que tinha um sabor doce para o paladar humano, sabor que, é claro, esconde os 2% de arsênico que essa solução contém. Blanche sempre usava, e Dwight pensou que certamente funcionava bem, porque nunca viu uma única formiga em sua casa. A saúde de Raymond Reed estava despencando drasticamente. Agora sofria de náuseas, vômitos explosivos, diarreia intensa e uma dor abdominal que parecia rasgar suas entranhas. Então o Dr. Garrett, que o conhecia bem e o via piorar
passos largos, internou-o no hospital comunitário Wesley Long de Greensboro para permanecer em observação. Deu-lhe tratamento para seus potenciais sintomas, mas em vez de melhorar, Raymond continuava piorando drasticamente. Seus exames de sangue revelaram uma contagem alarmantemente baixa de glóbulos brancos, com evidências de que algum agente externo estava atacando simultaneamente a estrutura básica de todos os elementos do seu sangue. Na semana seguinte, Raymond desenvolveu uma infecção aguda do trato urinário. A ponta do seu membro inflamou, seu trato intestinal parecia não funcionar. Seu ritmo cardíaco estava muito rápido, seus rins estavam falhando e seu corpo começava a inchar de maneira alarmante. Todo o seu corpo estava falhando. Além disso, Raymond sofreu uma fraqueza muscular geral e um curioso formigamento e dormência nas mãos e pés. Que, se prestaram atenção à história, parece ser um sintoma bastante recorrente no relato. Blanche costumava estar ao seu lado, havia estabelecido uma rotina muito agitada. Acordava com Dwight todos os dias, ia para Greensboro para ver Raymond um pouco durante o dia e interrogava detalhadamente o Dr. Garrett sobre o seu estado. Cuidava de qualquer outro assunto que precisasse atender, muitas vezes uma visita ao advogado ou ao psiquiatra, e então voltava para sua casa móvel em Burlington à noite e esperava a chegada de Dwight. A infecção de Raymond piorava a cada instante e não respondia aos antibióticos, então eles tiveram que circuncidá-lo. Não funcionou. 13 de julho de 1986. Seus rins pararam de produzir urina, então ele foi transferido para o Hospital Batista da Carolina do Norte em Winston-Salem, onde naquele momento o Dr. Robert Hamilton, especialista em medicina interna e nefrologia, seria seu médico de cabeceira. Raymond Reid era um completo enigma. Era como se todas as doenças conhecidas pelo homem tivessem se reunido para atacar um único ser humano. Ele tinha erupções na pele que formavam lesões abertas em suas pernas e tronco. Seu abdômen estava inchado, tinha sibilos, retinha quantidades anormais de líquido e também tinha insuficiência hepática. Pouco a pouco ele começou a perder a lucidez. Não sabia onde estava. E um após o outro, os especialistas chegavam à unidade de terapia intensiva para poder determinar o que ele tinha e dar o tratamento adequado. No dia seguinte, Blanche chegou ao hospital impecavelmente vestida, apresentando-se como sua namorada para Lisa Sue Hutchins, a chefe de enfermagem a quem perguntou sobre o estado de Raymond. Lisa disse a ela que ele estava muito grave, mas que os especialistas estavam fazendo tudo o possível para ajudá-lo, e procedeu a explicar as regras da unidade de terapia intensiva e o horário de visitas. À tarde, Blanche voltou com biscoitos para todas as enfermeiras, o que se tornou uma rotina e elas adoravam, tanto que os horários e as regras deixaram de existir para Blanche. Depois de um tempo, parece que o sofrimento de Raymond começou a diminuir ligeiramente. Ele foi transferido para cuidados intermediários e começou uma dieta rigorosa que consistia basicamente de papinhas. Então, Blanche pediu permissão à enfermeira, Lisa Sue, para poder alimentá-lo com algo que fosse mais do agrado do pobre Raymond, que talvez isso o animasse um pouco. No início, Lisa recusou, mas depois considerou que seria bom que Blanche o alimentasse. No final, ela o amava e estava sempre presente para ele. Provavelmente isso ajudaria em sua recuperação. Não foi assim. Raymond não melhorou. De fato, aquela mesma noite foi a primeira de uma série de recaídas repentinas e horríveis. O estômago dele revirou completamente e o vômito era extremamente violento. Seu rosto ficou completamente roxo, as membranas que cobriam seus olhos começaram a formar bolhas, e ele gritava e se contorcia de dor. Era uma cena muito difícil de assistir. Então ele foi imediatamente sedado e levado de volta para a unidade de terapia intensiva. Havia dias bons em que os tratamentos pareciam recuperar um pouco o cansado Raymond, mas de repente os sintomas voltavam novamente. Blanche chegava todas as manhãs com seus potes cheios de sobremesa de banana, que era a favorita do seu namorado. Ela tinha potes transparentes para as enfermeiras e os médicos, e um de cor laranja para Raymond. Além disso, ela também levava milkshakes de manteiga de amendoim, que todos adoravam.
Dwight estava inquieto com toda a atenção que Blanche dava a Raymond, mas ela insistia dizendo que era um dever compassivo ajudá-lo. Então, para demonstrar sua fidelidade, ela fazia Dwight levá-la ao hospital, onde claramente não o deixava entrar, porque dizia que o estado de Raymond era reservado. Neste ponto, Blanche já havia ganho a consideração de todos no hospital, então teve a confiança de perguntar às enfermeiras se elas haviam notado que a neuropatia de Raymond começou com o entorpecimento das mãos e pés e parece estar avançando ao longo de seus membros em direção ao tronco do corpo. Além dos sintomas respiratórios, que sugeriam um diafragma enfraquecido, indicando que poderia ser a síndrome de Guillain-Barré. Elas se surpreenderam e responderam que sim, passando essa informação de médico para que levassem em consideração. Blanche também alertou os filhos de Raymond sobre a gravidade da saúde dele. Isso caiu como um balde de água fria. Eles amavam o pai e o visitavam constantemente, mas Blanche os convenceu de que ele queria que eles não negligenciassem seus estudos. Isso talvez parecesse bom da parte dela, mas algumas enfermeiras ouviram como Blanche repetia para Raymond que seus filhos eram desconsiderados porque nunca iam vê-lo. Naquela mesma noite, os alarmes dos monitores soaram, Raymond parou de respirar e foi conectado a um respirador artificial do qual agora dependia sua vida. Se Sally chegar a ir embora, isso vai ser uma tragédia, Sally, por favor, fique. O Dr. Hamilton suspeitava que se tratava de uma infecção sanguínea massiva. Ele conversava com outros médicos e Blanche sempre lembrava que havia a possibilidade de ser a síndrome de Guillain-Barré. E era verdade? Esta síndrome se caracteriza pelo entorpecimento das extremidades que começa nas pontas dos dedos, das mãos e pés, além de uma fraqueza geral e confusão mental. Mas havia coisas que não se encaixavam nessa síndrome, como, por exemplo, os ataques graves que Raymond tinha, seguidos de recuperações e recaídas. Não era comum para essa doença, então pensaram que poderia se tratar de uma intoxicação por metais pesados, que é o termo médico para envenenamento, por chumbo, mercúrio, magnésio, tálio ou arsênico. Então, com base nisso, eles pediram um teste. O médico de plantão, o Dr. Darrell Thomas, foi o responsável por solicitar o teste. O teste foi realizado, mas os resultados chegaram ao hospital no mesmo dia. Estava ocorrendo um evento que acontecia todos os anos na mesma época. Não, Sally, não vá embora. Os estudantes do último ano de medicina de todos os Estados Unidos se formaram, e os residentes dos hospitais, incluindo o Dr. Thomas, fizeram uma rotação, ou seja, mudaram de hospital ou de posto. Antes de ir embora, o Dr. Thomas explicou ao novo residente que estaria encarregado de Raymond, que estavam à espera dos resultados do teste de intoxicação por metais pesados e que tinha que estar atento. O que eles não sabiam era que o teste já havia chegado e já havia sido anexado ao prontuário médico de Raymond. Mas ele tinha tantos sintomas novos todos os dias que esses resultados foram perdidos sob montanhas de novos relatórios e nunca foram lidos. Apesar disso, realizaram uma plasmaferese nele, que é um procedimento no qual o sangue do paciente é extraído. O plasma é separado das células sanguíneas por uma máquina. Essas células são misturadas com um líquido que substitui o plasma e o sangue é devolvido ao paciente. Com isso, Raymond se recuperou, retomou a consciência e passou a receber visitas de amigos próximos. Obviamente, Blanche ficou muito feliz e preparou um milkshake de manteiga de amendoim para comemorar. Raymond disse que era o seu favorito e tomou tudo. Blanche foi a uma reunião com seus advogados sobre o assunto de seu processo contra Crowell e o deixou com uma amiga que tinha ido visitá-lo. Algumas horas se passaram e, de repente, Raymond sentou-se abruptamente em sua cama. Ele abriu os olhos e um jato de vômito saiu violentamente de sua boca, seguido de um forte hálito de alho. Começou a inchar imediatamente, ficando irreconhecível, e foi transferido novamente para a unidade de terapia intensiva. Na manhã seguinte, quando Blanche retornou, os médicos falaram seriamente com ela e disseram para se preparar para o pior, porque não sabiam com o que estavam lidando.
Blanche levou com calma, comunicou aos filhos de Raymond e depois de algumas horas voltou com um advogado e um documento onde havia sido registrado a última vontade de Raymond, que era que todos os seus bens e imóveis fossem divididos igualmente entre seus 2 filhos e ela. Naquela altura, Raymond não estava em condições de assinar nada, mas o advogado fez as perguntas correspondentes na frente das enfermeiras como testemunhas, e ele afirmou seu desejo de deixar 1/3 de todos os seus pertences para Blanche. Acenando com a cabeça, o advogado assinou por ele. Apenas 3 noites depois disso, seus monitores soaram. Seu coração havia parado e conseguiram reanimá-lo, mas todos os seus esforços foram em vão. Era 7 de outubro de 1986 e Raymond Reed havia falecido. Depois de um longo suplício, Blanche foi abençoada novamente com $22.556 em dinheiro, como resultado da divisão equitativa da herança de Raymond. Mas além disso, quando os filhos do falecido foram receber a apólice de seguro de vida de seu pai, que não estava incluída no testamento, Blanche disse aos meninos que o desejo de Raymond era que ela obtivesse 1/3 de tudo que era dele. Então os jovens, que estavam devastados pela perda de seu pai, disseram que respeitariam sua vontade e entregaram a ela $45.797,33 adicionais. Obviamente, isso deu uma reviravolta na economia de Blanche, que apenas um mês após a morte de Raymond, decidiu se comprometer com o reverendo Dwight Moore, que lhe deu um caro anel de noivado. Depois de tudo que Blanche havia vivido, com tantas perdas importantes para ela, parecia que a vida finalmente sorria para ela. Alguns meses depois, o seu noivado conseguiu resolver a sua demanda com a Kroger e obteve a seu favor $275 mil. E seu casamento com Dwight estava programado para acontecer depois do Dia de Ação de Graças, mas de repente a felicidade do casal se dissipou. Blanche foi diagnosticada com câncer de mama e teve que ser submetida a uma mastectomia radical e uma reconstrução mamária. E como se isso não fosse o suficiente, do nada, Dwight Moore adoeceu e teve que ser submetido a 2 operações nos intestinos. Acontece que justo antes das celebrações de Ação de Graças, Dwight experimentou um caso severo de vômitos explosivos, diarreias e uma série de erupções cutâneas estranhas em diferentes partes do corpo. Quando foi ao hospital, foi diagnosticado com herpes zoster. Deram-lhe tratamento, mas nada parecia acalmá-lo. Ele nem queria comer nenhum alimento, porque toda vez que o fazia, um gosto de alho o invadia completamente e as náuseas se tornavam intensas. Então, após passar por várias análises, verificaram através de um raio-x que Dwight tinha uma massa no intestino delgado, provavelmente um câncer que avançava gradualmente. Então, sem esperar mais, decidiram operá-lo e, quando o fizeram, não encontraram nada. A massa havia desaparecido, os médicos estavam pasmos. Como era possível que não houvesse nada mais que uma inflamação? Ficaram perplexos e simplesmente concluíram a operação, dando a notícia de que, felizmente, não havia sinais de câncer em Dwight. Surpreendentemente, a recuperação de Dwight era muito mais rápida do que a de um paciente médio. Parecia que ele tinha tantos hábitos saudáveis que estavam ajudando-o a sair rapidamente dessa situação. Então, assim que se recuperou, disse a Blanche que era hora de se casarem, que não podiam adiar mais seus planos. Mas ela disse a ele que ele estava muito doente para pensar em casamentos. Nesse ponto, eles já moravam juntos, porque ela era responsável por cuidar dele. Então, alguns dias antes da data que eles marcaram para o casamento, Dwight teve uma recaída terrível e Blanche cancelou todos os preparativos imediatamente. 1º de dezembro de 1988. Blanche levou Dwight de volta ao hospital às pressas, porque ele estava tremendo, pálido, suando profusamente, falando coisas sem sentido, vomitando espuma e havia sangue em suas fezes. Além de ter um inchaço generalizado que tornava quase impossível reconhecê-lo. Ele foi atendido imediatamente e, quando o examinaram, perceberam que seus pulmões estavam cheios de líquido. Seus rins não produziam urina, e em uma nova radiografia, seu intestino parecia cheio de massas. Decidiram operá-lo de emergência e, mais uma vez, não encontraram nada.
Para a sorte do reverendo, ele conseguiu se recuperar a uma velocidade impressionante e ficou hospitalizado apenas por 2 semanas. Depois, a pedido de sua irmã, ele foi passar o resto de sua recuperação em sua casa. Ele achava que Blanche tinha feito demais cuidando dele nessas condições terríveis, então preferia dar a ela um descanso, caso os sintomas, por algum motivo, voltassem a aparecer. A verdade é que Dwight sentiu muita vergonha de perder a dignidade dessa maneira na frente de Blanche. Porque lembrem-se que um dos seus principais sintomas foram os vômitos e diarreias que não cessavam. Então ele não queria que sua amada, sua futura esposa, presenciasse algo assim novamente. Isso obviamente desagradou Blanche, que questionou Dwight se acaso não ela não tinha cuidado bem dele. Ele explicou os motivos, mas ela, de qualquer forma, ficou irritada e não entrou em contato com ele durante o mês inteiro que passou com sua família. Ela nem mesmo o chamou para o ano novo, mas ele deu tempo a ela, porque como pastor da igreja, ele teve que enfrentar o que era cuidar de um doente e pensava que isso poderia afetar as pessoas. Então, ele lidou muito bem com o afastamento de Blanche. Mas em meados de janeiro de 1989, quando Dwight voltou para casa, sem mais sintomas além de dormência nas mãos e pés, a primeira coisa que fez foi ligar para Blanche. Ele realmente a amava e queria vê-la. No início, ela já se mostrava relutante, mas pouco a pouco Dwight trabalhou muito para que ela voltasse a simpatizar com ele e conseguiu convencê-la a se tornar sua esposa. Foi assim que no dia 21 de abril de 1989, com o velho amigo e colega de Dwight, o reverendo Jim Rosser, oficiando o casamento, e 2 mulheres mais velhas da igreja como testemunhas. Dwight Moore e Blanche Taylor se casaram. Blanche finalmente se tornou a senhora Blanche Taylor Moore. Naquele fim de semana, eles viajaram para Nova Jersey em lua de mel. Dwight tinha um novo neto que estava ansioso para conhecer, então eles foram à casa do seu filho Doug e passaram um fim de semana maravilhoso. Ao voltar para casa, Dwight começou a se sentir um pouco mal novamente, mas não deu importância. Então ele chegou, colocou suas roupas para trabalhar no jardim e Blanche, por sua vez, foi comprar cortinas. Dwight já se sentia melhor, então quando Blanche chegou, ambos se sentaram juntos para comer sanduíches de frango e chá gelado que ela havia trazido do shopping. Estavam conversando, o mais normal, quando de repente Dwight se levantou abruptamente, interrompido pelo vômito. Não suportava mais a dor de estômago e as náuseas. Permaneceu deitado na cama, retorcendo-se de dor, enquanto Blanche passava o tempo arrumando e colocando as cortinas, para depois dormir no sofá, assim como fez na noite em que James, seu ex-marido, morreu. No dia seguinte, Dwight acordou melhor, recuperando seu vigor. E até se animou a tomar a sopa de batata que Blanche havia preparado com tanto carinho. Naquela noite, ele voltou a ficar gravemente doente. Então, no dia seguinte, ela o levou às pressas para o hospital do condado de Alamance. Ele foi enviado para a unidade de terapia intensiva e determinaram que ele tinha insuficiência renal, inflamação cerebral, tinha problemas respiratórios e seu coração estava fora de controle. Tudo parecia indicar que Dwight Moore estava prestes a morrer. Então os médicos decidiram enviá-lo para o Hospital Memorial da Carolina do Norte, em Chapel Hill, onde ele permaneceu, sob responsabilidade do Dr. David Wons, bolsista de 3º ano no Departamento de Cardiologia da Universidade da Carolina do Norte. O Dr. Wons era muito meticuloso com os históricos clínicos, então fez muitas perguntas a Blanche relacionadas ao que ela estava fazendo. Dwight Moore, momentos antes do ataque súbito que Blanche sofreu. Claro, ela sempre se mostrava ansiosa e disposta a colaborar com os médicos. Então indicou ao Dr. Wons que Dwight passou o dia inteiro trabalhando em seu jardim, tentando se livrar das ervas daninhas. O médico continuou questionando Blanche até que ela disse que Dwight estava pulverizando seu jardim com herbicida. Então isso deu ao médico a entender que poderia ser uma intoxicação potente. Então ele ordenou a Blanche que levasse ao hospital todos os pesticidas, herbicidas ou substâncias semelhantes que tivesse em casa. Simultaneamente, solicitava um exame toxicológico completo em Dwight. Um detalhe que também pode ser interessante mencionar é que Debbie, a outra filha de Dwight, ligava constantemente para Blanche
para perguntar sobre o estado de saúde de seu pai, porque naquele último tempo ele não respondia às suas chamadas. Blanche dizia a ela que ele estava bem, que apenas teve uma pequena recaída de sua condição intestinal passada, mas que já estava sendo tratado no Hospital Memorial da Carolina do Norte. A verdade é que essas respostas curtas não convenceram Debbie de forma alguma, então ela pediu a uma amiga enfermeira que morava em Hampton que entrasse em contato com o hospital onde seu pai estava, fingindo ser ela para fazer todas as perguntas necessárias para conhecer o verdadeiro estado de saúde de Dwight. Foi isso que ela fez e ninguém na família Moore estava preparado para o que iriam descobrir. Dwight estava à beira da morte na unidade de terapia intensiva. Imediatamente, toda a família Moore, incluindo Debbie e Doug, os filhos de Dwight, acompanhados de seus próprios filhos, parceiros, até o idoso pai de Dwight e sua ex-esposa Lorraine, se mobilizaram para ir ver o reverendo. Quando chegaram, a cena era triste e desanimadora. A todos os sintomas já mencionados, somaram-se tremores generalizados, seguidos de paralisia. Estava grotescamente inchado, seus olhos tinham bolhas supurantes e estava conectado a um respirador artificial. A família Moore estava se acostumando com a ideia de que o fim para Dwight estava se aproximando, mas tudo aconteceu tão rápido para eles que nem mesmo acreditavam no que estavam vendo e o pior ainda estava por vir. Os resultados dos exames toxicológicos realizados em Dwight chegaram e, desta vez, ao contrário do que aconteceu com Raymond Reed. O Dr. Wons leu-os com atenção várias vezes e, inclusive, ligou para o laboratório para se certificar de que não houve nenhum erro. Não houve. O laboratório fez uma tripla verificação ao perceber que o sistema de Dwight Moore continha 20 vezes a dose letal de arsênico. A maior quantidade de arsênico que já foi encontrada em um ser humano vivo na história daquele hospital. Suficiente para acabar com a vida de um grande mamífero. E até mesmo suficiente para obrigar a modificar a literatura médica sobre a quantidade de arsênico que um ser humano pode sobreviver. Era um caso de estudo, como ele ainda estava vivo. Tudo fazia sentido naquele momento. O hálito de alho, os vômitos explosivos, a diarreia violenta, a falta de oxigênio, a sensação de queimação e dormência nas mãos e pés, a paralisia progressiva, a irritação do nariz e garganta, a incrível distensão do estômago, o inchaço do corpo e, em geral, o terrível estado de saúde, somado a alguns outros sinais, como as linhas de Mays nas unhas, não deixavam dúvidas. Era uma intoxicação por arsênico. E sobre as massas que eram vistas nas radiografias de Dwight e depois desapareciam, eram uma espécie de poças de arsênico que o corpo dele estava lutando para excretar através dos intestinos. Grupo de Dwight 10 de 10. Era 13 de maio de 1989, e sendo as 9h15 da manhã, o Dr. Wons ordenou que todos os visitantes deixassem o quarto de Dwight e se posicionassem apenas na sala de espera. Aproximou-se com outros médicos até o local onde esperavam encontrar seu paciente à beira da morte. Mas, milagrosamente, Dwight mostrava sinais de melhora. Ainda sentia muita dor, entrava e saía da lucidez, mas quando estava consciente era capaz de responder perguntas. O médico deu a ele os resultados e Dwight respondeu que talvez o herbicida que usou para o seu jardim fosse o responsável. Mas Wons, neste ponto, tendo verificado tantas vezes o que o exame dizia, não acreditava nisso. Independentemente de como ele chegou a esse nível de envenenamento, o importante naquele momento era salvar sua vida. Então o médico falou sobre o tratamento para salvá-lo. A quelação, que poderia ser bastante dolorosa. A quelação é um procedimento médico que consiste em administrar um agente quelante, ou seja, uma substância que forma complexos com íons. Para eliminar metais pesados do corpo, o agente quelante é colocado via intravenosa, se une aos metais pesados e é excretado do corpo através dos rins. Dwight aceitou com um brilho de esperança em seus olhos, e o médico soube imediatamente que seu paciente não havia tentado atentar contra a própria vida, ou seja, não se havia envenenado. A propósito, a família Moore estava ansiosa na sala de espera. Quando o Dr. Wons, junto ao chefe de toxicologia do hospital, o Dr. Robert Edward Cross, se aproximaram deles e deram os seguintes relatórios.
O primeiro era que a equipe médica estava preocupada com uma acumulação generalizada de toxinas no organismo de Dwight. O segundo, uma boa notícia em meio a tanto caos, era que seu organismo estava se recuperando. Em terceiro lugar, disseram à família que foram realizados testes sobre as toxinas dos produtos que Blanche havia levado de casa por ordem do médico, e nenhum correspondia ao componente que havia causado essa situação em Dwight. Por último, guardaram a notícia mais impactante para o final. O reverendo Moore ingeriu uma enorme quantidade de arsênico. É uma quantidade tão grande que a única forma de ter chegado ao seu organismo é ter sido ingerida por via oral, ou ter sido injetada na veia. Então, por esses motivos, será disposto um segurança na porta do seu quarto que não permitirá a entrada de nenhuma pessoa além do pessoal médico, nem mesmo sua esposa ou filhos. Alguém estava tentando acabar com a vida do reverendo Dwight Moore. Então, enquanto o tratamento fazia efeito, era a hora de informar as autoridades e iniciar uma investigação. Era maio de 1989, e o Dr. Wands entrou em contato com a State Bureau of Investigation, conhecida como Escritório Estadual de Investigação, suas iniciais em inglês, que se traduz para o português como Escritório Estadual de Investigação. Neste lugar, designaram o agente David McDougall como responsável pelo caso, o mesmo que seria assistido por Phil Ayers, agente especial enviado pelo xerife de Alamance, lugar onde o caso havia começado. Antes que os agentes pudessem se encontrar com Dwight Moore, que aos poucos passava mais tempo lúcido e acordado. Primeiro conversaram com o Dr. Wands, que lhes contou tudo sobre o histórico clínico de Dwight, e eles, por sua vez, fizeram sua própria investigação. Acontece que na Carolina do Norte havia uma longa galeria de assassinas por arsênico. Uma delas, talvez a mais conhecida, é Velma Barfield, uma assassina em série responsável por um total de 5 envenenamentos, que foi condenada à pena capital, e foi a primeira mulher executada nos Estados Unidos após 22 anos de sua tomada, em 1976. Porém, Robert F. constava nessa lista. Coulthard, um sujeito que se casou com Sandra Coulthard, filha de uma importante família de fabricantes de móveis de High Point. Logo após o casamento, Robert iniciou um caso extraconjugal. Ele contratou um seguro de vida de United States dólares dos Estados Unidos, 351 mil para a esposa, sem informá-la. E então acabou lentamente com a vida de Sandra, através de várias doses de arsênico. Agora, este caso era relevante para a investigação de Moore, porque Sandra havia falecido apenas 1 ano antes deste acontecimento. E algo que seus médicos pensavam antes de determinar a causa de sua doença era que Sandra havia desenvolvido a síndrome de Guillain-Barré, devido ao entorpecimento que sentiam nas mãos e pés, algo que talvez soe familiar por tudo que estou contando. Os agentes McDougall e Ayers reuniram todas as informações de que precisavam e decidiram que era hora de conversar com Dwight. Obviamente, eles não iriam dizer a ele de primeira que alguém estava tentando assassiná-lo. Primeiro, começaram a fazer perguntas sobre a família dele, com que frequência ele via seus filhos e se ele tinha algum seguro de vida. Sim, ele tinha 3 em relação a isso último. E valiam no total nada mais nada menos que $250 mil. Uma vez falecido, os beneficiários desses seguros de vida eram seus 2 filhos e sua esposa. Claro, Dwight começou a perceber para onde a investigação estava indo, então ficou um pouco temeroso em relação às informações sobre seu passado. Perguntaram-lhe sobre sua ex-esposa quando morava na Virgínia, mas também perguntaram se havia mais alguém naquele lugar com quem ele era próximo. Ou seja, até aquele dia, Dwight se sentiu terrível. Imediatamente, ele imaginou que contar aos agentes sobre seu caso de 16 anos com sua secretária, Elaine, iria acabar com ele. Mais uma vez, destituído de seu cargo e proibido de retomar sua função pastoral. Mas os agentes só queriam nomes para poder apontar para algum suspeito específico. Os agentes também questionaram Dwight sobre sua esposa, Blanche, e o fato dela ser viúva, como é comum nesses casos. Ele sabia que James Taylor havia falecido por causas naturais, devido a problemas cardíacos, mas perguntaram se não havia ninguém mais próximo de sua esposa que tivesse falecido recentemente. Dwight lembrou-se de imediato de Raymond Reed. Ele contou que tinha um amigo próximo chamado Raymond Reed, que era colega de trabalho na Kroger.
que estava muito doente e morreu, mas que Blanche cuidou dele e fez muito por ele. Até aquele momento, lembre-se que já haviam se passado 3 anos. Quando perguntaram de que ele morreu ou o que pensavam que ele tinha morrido, o reverendo respondeu que ele tinha a síndrome de Guillain-Barré. Evidentemente, esses dados deixaram os agentes atônitos, paralisados. Tantas coincidências eram possíveis? O caminho se esclarecia, mas ainda havia muito a percorrer. Quando os agentes saem deste lugar, eles encontram Blanche gritando com uma enfermeira e acusando-a de ser quem estava envenenando Dwight, porque ela era a responsável por alimentá-lo. Todos os presentes estavam tentando acalmá-la, então os agentes se aproximaram dela e se apresentaram. Imediatamente, ela mudou seu tom para um que denotava angústia e disse a eles que precisava conversar porque tinha informações que poderiam ser relevantes. Blanche contou que no dia em que Dwight trabalhava no jardim com herbicidas, ele entrou no banheiro. Ele lavou as mãos e as secou com uma toalha que ela usou alguns momentos depois para secar o rosto. Blanche conta a eles que naquele instante começou a sentir uma forte ardência no rosto, que teve que procurar ajuda para que lhe injetassem algo para a inflamação. Portanto, provavelmente alguns desses produtos foram os que fizeram mal ao seu marido. Os agentes já sabiam que nenhum dos produtos da casa que Blanche havia levado para ser analisados continha arsênico. Então, eles simplesmente anotaram o que ela lhes disse e seguiram seu caminho. À noite, Dwight Moore ligou para o agente McDougall e pediu que, por favor, fosse vê-lo porque precisava falar com ele. Ao chegar, Dwight perguntou se suspeitavam que Blanche estava tentando matá-lo. McDougall respondeu que tinha fortes suspeitas. E o reverendo disse que então era hora de parar a investigação, porque ele jamais colocaria acusações contra sua esposa, porque ela era uma mulher boa, irrepreensível, e além disso, a fazia muito feliz. Infelizmente para Dwight, o agente explicou que o caso já estava em andamento, e o reverendo não quis apresentar acusações. A investigação seguiria seu curso, mas seria ideal contar com sua colaboração. Dwight tentou entender, não estava completamente convencido, mas agradeceu às pessoas por terem ido conversar com ele. E comentou superficialmente que no dia seguinte ele teria um corte de cabelo. O agente perguntou por que ele iria cortá-lo, e Dwight respondeu que Blanche estava obcecada em cortar o cabelo dele desde aquela manhã. Então ele aceitou e sua esposa iria com seu irmão Parker Davis no dia seguinte para que ele fizesse o corte. As suspeitas aumentaram. McDougall sabia que os vestígios de arsênico, mesmo quando já não estavam no sangue, permaneciam no cabelo e nas unhas. Então ela precisava agir já. Ela pediu permissão a Dwight e retirou entre 30 e 40 cabelos desde a raiz, pois era necessário que o teste fosse realizado a partir dos folículos. A cada segundo que passava, Dwight ficava um pouco mais consternado e começava a se perguntar se, na verdade, Blanche queria prejudicá-lo. Agora sim. O próximo passo para os agentes do Escritório Estadual de Investigação era coletar informações de todas as pessoas próximas a Blanche que haviam perdido a vida ao longo dos anos. Para encontrar correspondências, eles revisaram o arquivo de 22 possíveis vítimas de Blanche. E, em primeira instância, no dia 13 de junho de 1989, decidiu-se exumar Raymond Reid para realizar uma autópsia. Seu corpo estava bastante bem conservado, e os resultados mostraram que ele tinha níveis de arsênico que eram 30 vezes mais altos do que o normal. E no seu cérebro eram 67 vezes mais altos. Adicional a isso, Raymond tinha as típicas marcas conhecidas como linhas de Miss, que são umas bandas brancas que aparecem nas unhas das mãos e dos pés das pessoas que foram envenenadas com arsênico, e podem até ajudar a gerar uma linha do tempo. Enquanto os testes correspondentes eram realizados, os agentes McDougall e Ayers foram ao hospital interrogar Blanche. Não apenas sobre o histórico médico de seu marido, Dwight, mas também sobre Raymond Reid. Blanche informou aos detetives que devolveu o dinheiro de Raymond Reid para seus filhos, exceto $40.000, que, segundo ela disse, ele havia deixado especificamente para ela. McDougall sabia que Blanche estava mentindo. Ela não havia devolvido nada aos filhos de Raymond, porque ele já havia falado com eles. Blanche também mentiu ao dizer que não sabia nada sobre o fundo de pensão de Dwight. McDougall já havia entrevistado um funcionário da Igreja Unida de Cristo, que mencionou que Blanche já havia se aproximado para obter os papéis da pensão do reverendo.
Blanche afirmou ter pedido permissão às enfermeiras para cortar o cabelo de Dwight, mas aparentemente mentiu. E a que mais tarde jogaria mais contra ela foi que ela negou veementemente que levou comida caseira para Raymond Reed quando ele estava hospitalizado, quando havia dezenas de testemunhas que afirmavam que tinha sido assim. Os agentes submeteram Blanche a um teste de polígrafo, também conhecido como detector de mentiras. E embora saibamos que este teste é usado mais para corroborar a atitude das pessoas e obter, talvez, algum tipo de confissão, Blanche negou ter fornecido o arsênico para Dwight Moore como para Raymond Reid. Ela manteve suas declarações, mesmo não tendo passado no teste. Assim que Blanche deixou o local, uma nova informação chegou até os agentes. Seus colegas foram ao hospital onde Raymond faleceu para analisar pessoalmente seu detalhado histórico médico. E lá estava, perdido no meio de todas as provas, o relatório de intoxicação por metais pesados. O mesmo que, evidentemente, confirmava o que eles já sabiam. Raymond Reid havia sido envenenado com arsênico muitas vezes, até mesmo estando dentro do hospital. Chegou um momento difícil. Para o caso, McDougall precisava que Dwight Moore estivesse completamente ciente dos resultados das investigações. Então, ele foi para o quarto dele e, após uma conversa agradável, o agente do Escritório Estadual de Investigação disse que seria um dia de más notícias. Naquele momento, eles contaram toda a verdade ao reverendo. Não apenas que ele estava sendo intoxicado, mas também Raymond Reid era o amante de sua esposa e havia morrido por doses letais de arsênico enquanto estava no hospital. Esta notícia foi uma bomba para Dwight, que pediu às pessoas que, por favor, tirassem Blanche de sua casa e dissessem à sua família para conseguir um advogado, porque ele queria ela fora de todos os seus assuntos financeiros. Finalmente, o reverendo Moore havia aceitado que sua esposa não apenas tentou assassiná-lo, mas também brincou com seus sentimentos. Algumas horas depois, Dwight pediu para falar com Blanche e disse a ela que seu casamento havia acabado e que não queria vê-la novamente. Blanche apenas assentiu, disse adeus e foi embora. Mas a investigação ainda não havia chegado ao fim. Um a um, os mortos em circunstâncias suspeitas próximos a Blanche foram exumados. James Taylor, seu primeiro marido, foi exumado no dia 6 de julho e a autópsia revelou que ele tinha 60 vezes o nível normal de arsênico. Quantidade suficiente para matá-lo, não apenas ele, mas também um cavalo. Isla Taylor, mãe de James e sogra de Blanche, também apresentava altas quantidades de arsênico em seu corpo. Não o suficiente para ser letal, mas o necessário para que suas doenças existentes progredissem, deteriorando seu organismo muito mais rápido. Parker Davis Kisser, o pai de Blanche, também foi exumado após ter estado 23 anos sob a terra. E, obviamente, seu corpo estava extremamente deteriorado, mas ainda assim foi possível verificar os altíssimos níveis de arsênico que seu corpo continha. Além disso, exumaram um sujeito chamado Joseph C. Mitchell, um açougueiro da Kroger, que morreu de um ataque cardíaco enquanto trabalhava na mesma loja que Blanche. Mas ele não mostrou nenhum indício de envenenamento. Foi assim que, no dia 18 de julho de 1989, aos 56 anos, Blanche Taylor Moore foi presa enquanto jantava no trailer de sua filha Cindy junto com sua família. Blanche foi acusada de ter assassinado seu pai, Parker Kisser, seu primeiro marido, James Taylor, seu namorado, Raymond Reid, além da tentativa de homicídio cometida contra Dwight Moore. O primeiro julgamento que ocorreu foi o do assassinato de Raymond Reid, porque era o que estava melhor documentado. Não apenas tinha um longo histórico médico que eu fui contando durante este vídeo. Além dos resultados da autópsia, que eram mais do que contundentes, também havia dezenas de testemunhas, desde enfermeiras e pessoal do hospital onde Raymond passou seus últimos dias, até familiares que estavam dispostos a testemunhar contra Blanche. Algo que também deve ser mencionado aqui é que Blanche passou todo esse processo na prisão, pois no dia seguinte à sua detenção, houve uma audiência na qual foi decidido que não haveria fiança para que ela saísse e enfrentasse seu julgamento em liberdade, porque os crimes pelos quais ela estava sendo processada incluíam como uma opção de condenação à pena capital, ou seja, pena de morte, então eles não podiam deixá-la livre. O julgamento de Blanche Taylor Moore
começou em 15 de outubro de 1990, no condado de Fawcett. Um julgamento extremamente midiático que estava em todos os meios de comunicação locais e, claro, na boca de todos. A promotoria disse que Blanche começou a envenenar Raymond Reid com arsênico no início de 1986 e continuou fazendo isso enquanto ele estava hospitalizado, através desta sobremesa de banana e seus shakes de manteiga de amendoim. A promotoria também mostrou provas de que Blanche matou seu primeiro marido, James Taylor, e planejava fazer o mesmo com Dwight Moore. Eles aceitaram esses outros casos como evidência para o caso de Raymond, porque havia um padrão forte o suficiente para dizer que até mesmo era seu modus operandi. Primeiro, ela fornecia doses de arsênico para seus companheiros, eles ficavam doentes, ela se tornava a principal cuidadora deles, e isso permitia que ela continuasse a fornecer essa substância fatal. Tudo parecia indicar que Blanche Taylor Moore era uma assassina em série, mas também precisavam analisar os motivos. A promotoria apresentou 3 hipóteses a respeito. A primeira era que Blanche preferia se livrar de seus parceiros quando começava a se interessar por outra pessoa, porque se preocupava demais em manter as aparências. Então, sem eles no caminho, ela evitaria os falatórios das outras pessoas. A segunda era que Blanche odiava os homens, porque eles a lembravam de seu pai, que, se você lembra, era um sujeito abusivo e maltratador, e de alguma forma ela via um pouco dele em todos os homens. A terceira hipótese, que era comprovável em 100% e que foi usada para dar a sentença, é que Blanche acabava com seus parceiros por motivos econômicos, tornando-se assim o exemplo perfeito de uma viúva negra. Este tipo de assassinas em série, catalogadas por Michael Kelleher, que precisamente seguem essas características, estava mais do que claro. Blanche herdou 1/3 da herança de Raymond Reid, comprou uma casa com o dinheiro que herdou de James Taylor e, como esposa de Dwight Moore, herdaria seu patrimônio uma vez que ele falecesse. Mas ela não contava que as coisas seriam diferentes. Nesta ocasião, Dwight Moore testemunhou contra sua ainda esposa durante o julgamento, e foi nesse momento que ele se lembrou que Blanche o enviava para comprar o inseticida Anti-Ant, aquele que tem arsênico em sua composição, o mesmo que ela havia usado para acabar com cada uma de suas vítimas. Dwight Moore, sem saber, havia comprado sua própria arma homicida. Outra coisa que é interessante mencionar é que durante o julgamento apareceu um sujeito, um admirador de Blanche, chamado Garvin Thomas, um homem em situação de rua que estava empenhado em falar com Blanche. Ele enviava ursos de pelúcia para a prisão e escrevia cartas constantemente, cartas que ela, é claro, não respondia. Até que um dia uma carta peculiar chegou à prisão, uma em que ele se incriminava por todos os crimes dos quais era acusado. Blanche. Garvin afirmava ter matado os 3 homens que estiveram com Blanche por ciúmes, mas algo parecia suspeito. Blanche apresentou esta carta como prova quando Garvin já havia falecido. A promotoria trouxe seus especialistas e contrastou a carta com escritos conhecidos de Garvin, além de fazer Blanche escrever uma cópia desta. A promotora, Janet Branch, foi a primeira a acreditar que Blanche havia escrito a carta à mão, não apenas pelas coincidências na caligrafia, mas porque a carta termina com uma marca registrada da mulher, frases obscenas e referências ao sexo. Finalmente, a promotora conseguiu tomar esta carta como uma prova de que Blanche estava fazendo de tudo para se livrar da culpa. Blanche sempre afirmou sua inocência, e mesmo com todas as enfermeiras que declararam tê-la visto alimentando Raymond Reid no hospital, ela continuou negando de forma veemente. Mas todas as provas estavam contra ela. Então, em 14 de novembro de 1990, Blanche Taylor Moore foi declarada culpada pelo assassinato em 1º grau de Raymond Reid. E 2 dias depois, em 16 de novembro de 1990, ela foi condenada à morte. Devido a essa sentença, os outros casos pela morte de James Taylor e a tentativa de homicídio de Dwight Moore nunca foram julgados. 2 semanas depois, Dwight Moore pediu o divórcio. Até hoje, Blanche Taylor Moore tem 91 anos e é a mulher mais velha esperando para ser executada no corredor da morte nos Estados Unidos. Ela está na Instituição Correcional para Mulheres da Carolina do Norte. Vocês estejam se perguntando por que nunca a executaram. Acontece que Blanche dedicou toda a sua vida na prisão a apelar
repetidamente a sua sentença, alegando vários problemas técnicos cometidos durante seus julgamentos. Assim, ela evitou sua execução por mais de 34 anos. E, claro, ela continua declarando sua inocência até o dia de hoje. Ela, de fato, teve que passar por várias sessões de quimioterapia e radioterapia devido a cânceres recorrentes, mas mantém uma saúde estável até hoje, escrevendo música e poesia em sua cela. Já o sobrevivente, o reverendo Dwight Moore, seguiu com sua vida. Casou-se novamente e mudou-se para a Virgínia, onde foi designado para uma igreja, trabalhando lá até o fim da vida. Dwight faleceu em 11 de janeiro de 2013 por causas naturais, aos 79 anos de idade. Mas devem saber que o entorpecimento das mãos e pés causado pelo arsênico nunca deixou de acompanhá-lo. Não sei bem qual seria o objetivo de Blanche em toda essa história, se era apenas ter dinheiro ou ter uma casa em particular ou uma vida em particular. Mas digamos que, apesar de tudo, ela conseguiu o que queria, porque ainda está viva e está tranquila em uma cela na prisão. E digamos que se a filha do reverendo não tivesse percebido que havia algo estranho, talvez ele teria morrido. Ela teria herdado todas as suas coisas e a história teria continuado. Mas enfim, chegamos até aqui. Digam-me o que pensam abaixo nos comentários que estou lendo. Aqui estão os Patreons e os membros do canal. Obrigada por me apoiarem através desses meios. E sem mais nada para dizer, aqui está um novo vídeo, aqui está um vídeo recomendado. Vocês podem se inscrever clicando no meu rosto e nos vemos em outro vídeo. Adeus!